E o da Furacão aquecendo. E aí vamos nós pra Volterra. Estamos em Volterra, chegamos. Agora consegui um lugar para estacionar aí o da Furacão. Toca em Volterra. Explorar Volterra. E vai ser cansativo, muita subida, mas vai ser muito legal. Estamos em Volterra, uma das 12 grandes cidades etruscas da antiguidade. Ao fundo, lá ao fundo, o Palácio dei Priori, que já é uma construção mais recente, em época medieval. Os etruscos foram a grande civilização da Itália pré-romana, a primeira grande civilização organizada aqui na Itália. O povo etrusco já era formado por cidades-estados independentes, cada uma entre si, que ocupavam as regiões da margem do rio Arno até as margens do rio Tibre, que passa no meio de Roma hoje, que compreende atualmente as regiões da Toscana, da Úmbria e o norte do Lácio. Aqui na Acrópole, que é a parte mais alta da cidade, podemos ver as ruínas do que foram os dois templos muito antigos. Por que são importantes essas ruínas? Porque mostra o início da organização daquele povo. A organização de um povo, ela deve ter um lugar para culto, aqui era a Acrópole dos templos, um lugar para comércio, que é o mercado,
e um lugar para enterrar as pessoas, que era a necrópole. É assim que se datava um povo que iniciou a organizar e a viver junto. Por isso é importante essa acrópole aqui. Hoje só temos as ruínas das fundações desses templos, para mostrar como já era organizado o povo etrusco que vivia aqui em Volterra já no século VIII a.C. Se bem que essa colina, né, na verdade é uma montanha que é bem alta, onde está Volterra, já era habitada desde a primeira Idade do Ferro, há mais de 1000 anos antes de Cristo. O povo etrusco já era bem conhecido na Idade Antiga. Heródoto, um grande historiador grego, já em um dos seus escritos no século V, se referia a esse povo como o povo tirrênio. Era o povo que dominava os mares Tirrênio, um pedaço do mar Mediterrâneo, juntamente com os fenícios e os gregos daquela época. Entre toda a civilização etrusca, 12 cidades se destacavam como sendo as principais cidades etruscas da época, entre elas Volterra, Arezzo, Perugia, Cortona, Tarquina, Veio. E estas 12 cidades, que eram as principais, formavam uma liga. Essa liga entre elas era mais por questões religiosas, mas também por questões de proteção e de comércio. Já nesse período, destaca-se a importância de Volterra entre todo esse povo. Entre outras várias cidades etruscas que ainda são habitadas desde aquela época, está Pisa, Orvieto. Aliás, Orvieto, muito provavelmente, era o lugar de encontro para cultos religiosos entre os etruscos. E hoje continua sendo um lugar muito importante, religioso, interessante isso. E afinal, o que aconteceu com o povo etrusco? Com o surgimento da potência nova, Roma, que começou a iniciar como uma potência já no início do século IV a.C., as primeiras cidades etruscas, Veio, Tarquínia, que eram vizinhas a Roma, vizinhas fisicamente, começaram a ser dominadas por Roma. Na verdade, essas primeiras cidades chegaram a ser propriamente destruídas por Roma. E as demais cidades etruscas, já com a sua aristocracia, a sua estrutura, se sujeitaram a Roma, algumas sem guerra, outras com uma guerra muito pequena, e foram incorporadas dentro do Império Romano. Entraram para a Confederação Itálica que existia na época, mantiveram alguma da sua independência, mantiveram a sua aristocracia, o seu poder pequeno, mas foram dominados. E mais especificamente, Volterra foi dominada no final do século III a.C., e esse povo foi incorporado ao novo povo, e ao longo dos séculos foi perdendo muito da sua cultura, foi perdendo muito da sua língua, a sua escrita, e foram assumindo aquela do povo dominante, porque todos os documentos, o estudo, o que tinha na época era em latim, a cultura era aquela romana. Então o povo etrusco ele não foi exterminado, ele foi incorporado e a sua cultura foi misturada junto com a cultura do povo romano. Claro, o romano também absorveu muita coisa do etrusco, principalmente coisas religiosas, administração, política. Tem muita coisa que os romanos absorveram dos etruscos, muitos símbolos de poder. Isso foi sendo misturado e hoje essa civilização tem só poucos registros. O mais registro que existe é da época romana. Essa é uma cisterna romana construída no primeiro século depois de Cristo. Nós vamos entrar para mostrar que incrível que era a construção feita há 2000 anos atrás. É bem bacana essa cisterna, já entrei uma vez, essa é a segunda vez que a gente vem. É lindíssimo.
Essa daqui é a cisterna romana, construída no século I depois de Cristo. Ela é toda feita em pedra e em concreto. Sim, os romanos já dominavam o concreto naquela época, muitas das construções romanas eram feitas em concreto. Isso daqui mostra a tecnologia romana no domínio da água. Os romanos eram muito conhecidos por dominar muito bem a água, os aquedutos, os moinhos de água, as fontes, as termas e as cisternas. Eles tinham muita preocupação, sabiam quanto era importante essas águas para a população, em modo geral, como força de trabalho nos moinhos e tudo mais. E mostra também a importância que Volterra tinha. Construir uma cisterna desse tamanho aqui, é imensa, para suprir a necessidade de água da cidade. Incrível, incrível. Tinha alguma coisa boa nessas ruínas aqui. Que delícia! Ó! Vou tomar um café. Aqui no Parque da Acrópole tem um cafezinho, um barzinho bem legal. Quem quiser dar uma sentada como nós, tomar um café, um suco, até mesmo um copo de vinho, bem do lado dos muros mais antigos da Acrópole. Vale a pena. Vamos lá para um resumo relâmpago da história de Volterra. Como eu disse anteriormente, Volterra fica no alto de uma montanha, que já era ocupada desde a primeira idade do ferro, mais de 1000 anos, e se organizou como uma sociedade, como o povo etrusco, no 8º século antes de Cristo. Volterra tornou-se importante, mais importante, já era uma das 12 cidades da Liga Etrusca, depois da queda das primeiras cidades no domínio romano, aquelas que eram mais próximas. A proeminência de Volterra tornou-se maior. Ficou sendo a cidade mais importante do povo etrusco até então. O nome etrusco de Volterra é Velatre. Como é que se sabe disso? Primeiro, em alguns documentos, poucos, escritos em etrusco que foram encontrados, mas principalmente nas moedas que estão no Museu Etrusco, a gente vai para lá daqui a pouco. E as moedas eram cunhadas com a cidade que emitia aquelas moedas e tinha o nome da cidade. Em latim, a cidade se chama Volaterrae. Volaterrae, o A foi perdido depois. E esse nome latim deriva do grego Ulaterrae, que era como os gregos se referiam a Volterra, Ulaterrae. Continuando sobre a história de Volterra, a primeira cinta murada foi construída já no século VI a.C., aquela que a gente pode ver um pouco em volta da Acrópole, o primeiro lugar de culto, que faz divisa inclusive com o lugar do café. Depois uma segunda linha murada foi construída, já na metade do século IV, já. Os muros, tanto o primeiro quanto o segundo, já era uma forma de necessidade de proteção. Nesse caso, proteção contra inimigos. E os inimigos principais eram os gauleses, os lígures, da Ligúria, e uma nova potência que ainda estava surgindo, já tinha dominado algumas cidades mais ao sul, que eram os romanos. Aí você vai falar, Wellington, mas gauleses? Sim, que pouca gente sabe que para os romanos, tudo que estava ao norte dos Apeninos
que é uma cadeia de montanha que divide a Toscana da Emília-Romagna. Tudo que era de Bolonha, de Parma para cima era considerado Gália. Sim, Milão era Gália, Torino era Gália, Bolonha era Gália, Parma era Gália, até a França. Todo mundo liga diretamente a Gália à França por causa dos filmes, do Gibi, Asterix, Obelix. Tudo para cima era considerado gauleses pelos romanos. O domínio romano, como Itália, no começo da República Romana, ia até o Rubicão. Por isso que tem aquela história do Rubicão com César, que era mais ou menos uma linha imaginária que vai de Rímini, no litoral adriático, até a foz do rio Arno, em Pisa, mais ou menos essa linha imaginária. Ao sul era a Itália, norte era a Europa, terra gaulesa, terra de bárbaro e outras coisas. Continuando a nossa história relâmpago de Volterra, no século III a.C., Volterra reconhece Roma como a maior potência e entra a fazer parte da Confederação Itálica, mantendo uma parte da sua independência, se sujeitando ao Império Maior e mantendo boas relações com Roma. Para ver a boa relação que existia na época, eles chegaram a oferecer mantimento e navios quando da Segunda Guerra Púnica. A Segunda Guerra Púnica é um marco muito importante, que foi quando Roma realmente surgiu como grande potência do Mediterrâneo. E Volterra ofereceu a sua parte, a sua ajuda nessas batalhas romanas. Lembrando que a Guerra Púnica era a batalha contra os cartagineses, que eram herdeiros dos fenícios e dominavam o mar Mediterrâneo. Já em idade imperial, Volterra perde um pouco da sua importância, porque deixa de ser um ponto estratégico de defesa, de guerra, de comércio. Isso é um pouco controverso, porque escavações descobertas recentemente mostram que aqui tinha outros teatros romanos, tipo um circo, um coliseu, uma arena. E outras construções que mostravam que ainda assim tinha investimento em construção e alguma coisa. Mas perde-se relato da história. E vem surgir somente no V século, quando é criada uma diocese da igreja primitiva, ainda da igreja cristã. Aqui Volterra começa a ressurgir no cenário. Do século V até o final do século IX, X depois de Cristo, a cidade vem administrada pelos longobardos e pelos francos, que foram os bárbaros germânicos que entraram e dominaram a Inglaterra a Itália depois da queda do Império Romano, até que iniciam-se o poder temporal da igreja com os bispos. Já no século XI e XII em diante, isso daqui entra em poder da igreja, tem um bispo que administra Volterra e a tem como uma potência política administrativa. Inicia-se a construção, que nós veremos depois, do Palácio dei Priori, que desde então é a sede do poder de Volterra, hoje é a Prefeitura, Administração Municipal. E depois, no século XV, cai definitivamente em mãos de Florença, a administração dos Médici, e fica sob a administração dos Médicis até o domínio de Napoleão. Nos anos de 1800, torna-se uma prefeitura, uma semi-prefeitura, uma subprefeitura de Napoleão, e com o ressurgimento, que é quando a Itália ressurge, se anexa, o povo de Volterra decide se anexar ao Reino de Itália, que ainda estava em formação, não tinha unificação completa ainda, e começa a fazer parte do Reino da Itália.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Volterra foi dominada pelos alemães nazistas. Inclusive tem uma história interessante que eu vou contar quando a gente fizer uma filmagem sobre a Porta del Arco, quando do domínio alemão. A última curiosidade sobre Volterra é que ela aparece na saga Crepúsculo, foi muito mundialmente conhecido, no filme Lua Nova. Aqui era o local onde morava os Volturi, que era a família dominante dos vampiros, os capos da família vampira. Inclusive tem uma filmagem que no filme diz que foi feita em Volterra, que na verdade não foi feito em Volterra, foi feito em Montepulciano, uma cidade que fica a 110 quilômetros daqui, na praça principal de Montepulciano. Mas mesmo assim fica o nome Volterra junto da importância desse filme e da história, porque Volterra tem essa importância mística, etrusca. Então, apesar da filmagem não ter sido feito aqui, o nome que aparece é de Volterra. Esse foi o nosso super relato relâmpago sobre a história de Volterra. Agora vamos visitar o Teatro Romano, uma parte da história muito interessante aqui de Volterra. A história interessante que tem aqui do Teatro Romano é que ele foi descoberto por acaso. Vejam bem o nível da rua. Temos um barranco aqui, ali é o nível da rua. Ele estava inteiro soterrado. E sobre este parque arqueológico, esse teatro, tinha um campo de futebol. Estavam fazendo manutenção nesse campo de futebol nos anos 50, quando descobriram algumas estruturas e resolveram cavucar tudo para descobrir o que tinha embaixo. Outra história interessante é que o entusiasta de descoberta arqueológica era um médico do hospital psiquiátrico que existe até hoje aqui em Volterra. E na falta de mão de obra, ele pegou os internos do hospital psiquiátrico, que eram os empregados nessa descoberta arqueológica. Era a descoberta dos loucos, a descoberta dos doidinhos que trabalharam para escavar tudo isso daqui. O teatro foi construído aqui no primeiro século depois de Cristo pela família Cecchini, que foi inclusive honrada pelo grande orador, filósofo e político romano Marco Túlio Cícero, como sendo a família mais proeminente da linhagem etrusca, que é um relato para saber desse teatro e para saber da família, de toda aquela junção, como eu disse anteriormente, que foi feita de um povo dominante, um povo dominado. E se você tem um teatro, você tem uma grande população, você tem um povo que adere a esse tipo de espetáculo, a esse tipo de uso. Isso mostra que Volterra era um lugar proeminente durante o primeiro século da Idade Cristã. Aqui era a arquibancada do teatro, algumas portas aqui na esquerda onde entrava o público. Aqui um túnel, nós vamos passar por ali, interessante, de deslocamento do público. Aqui o palco, bem estilo grego, era como os gregos faziam teatro naquela época, com as colunas, o palco atrás. E ao fundo nós temos uma terma. A terma, na verdade, foi construída depois, século II ou III, que caiu o uso desse tipo de teatro e começaram a ser aqueles tipos de teatro que nós conhecemos de Roma, aqueles teatros ovais, com lutas, com gladiadores, com corridas. Então o teatro diminui muito o seu uso e no fundo foi criada uma terma. Os romanos são muito conhecidos pelas termas, uso de água quente, banhos turcos, aquelas coisas. E no fundo foi feita essa terma. Interessante que ao fundo foram encontrados muitos dos mosaicos próprios da época, que foi muito fácil datar quando foi construído essas termas. Essa é a foto do mosaico que foi encontrado nas termas,
que possibilitou a datação muito próxima, muito precisa de quando foi feita a terma. E aqui um pouco de como era a terma. Isso daqui era uma área toda coberta, de deslocamento do público. Olha como era interessante isso. Feito em arco, domínio romano e concreto. O que o romano era bom de fazer. O romano na construção de arco e concreto era impressionante. Uma parte restaurada aqui para não deixar que se caiam. E algumas janelas dentro do túnel, onde se podia ver o público, o espetáculo, as coisas que aconteciam na arquibancada. Outra coisa interessante, vejam aqui, é onde está a arquibancada. E lá em cima está a cidade. A diferença de nível entre o teatro e a cidade, por onde entrava o público. Aqui, se a gente conseguir aproximar o arco de entrada do público para os muros já em idade medieval. Ou seja, aqui embaixo deve ter muita coisa interessante, que infelizmente não vão poder escavar, que tem casa em cima. Mas deve ter muita história aqui embaixo. Aqui nós temos 2 túneis de acesso dos artistas, dos atores, um de cada lado, lá tem o outro, para entrar e fazer a apresentação. Lembre-se que a apresentação era feita no semicírculo e também no palco que ficava logo atrás. Interessantíssimo, bem legal. Aqui do alto e do teatro nós podemos ver todo o território toscano aqui em direção a Pisa. Aqui atrás de mim, o Palácio dei Priori, uma construção importante para Volterra porque marca a primeira grande construção em idade medieval. A passagem da Volterra do mundo antigo para aquele medieval como uma cidade de importância. Como eu já tinha dito, ele foi construído quando do poder temporal da igreja, dos bispos, que tinham as suas regiões. E o bispo aqui começou a construir esse palácio como administração local em 1208 e foi rapidamente construído. Em poucos anos terminaram essa construção. E marca a vida de Volterra a partir da Idade Média.
Aqui atrás, uma obra da época dos etruscos, Porta al Arco. Parte original dos muros aumentados, a segunda parte dos muros aumentados no 4º século antes de Cristo, dos etruscos. E essa porta é uma daquelas que ainda restaram da obra original. O mais interessante dessa porta é que essas pedras em arenito, mas imensas, são a parte original desse muro. Naquela época, como exemplo, obviamente, guardadas as devidas proporções, com as pirâmides do Egito, o povo antigo transportava pedras muito grandes em lugares muito inóspitos, como o alto de uma montanha. Claro que os arcos são de construção romana, lembrando o arco era um domínio romano, datado entre os séculos II e I antes de Cristo. Mas essa estrutura toda, como muro, é original do 4º século antes de Cristo. Olha o tamanho das pedras quando comparado ao super tamanho da Roseli. Dá um tchauzinho das pedras originais desta porta. Uma história muito interessante que tem essa porta aconteceu do dia 30 de junho para o 1º de julho de 1944, quando os nazistas estavam aqui em Volterra, dominando Volterra. Os nazistas queriam botar essa porta abaixo. E o povo que vivia aqui tentou negociar com eles para não destruir aquilo que restava da origem do povo aqui que habitava, dos seus ancestrais. E negociou com eles para não destruírem. E eles deram 24 horas para o povo da cidade inutilizar essa porta. Aqui tem um alto relevo, relembrando, eles pegaram todas as pedras ao redor de calçamento e tudo que puderam encontrar e cobriram a porta para que não fosse destruída. Então a porta ao arco, a estátua preservada, ali está a data em cima, 30 de junho a 1º de julho, também com uma placa em homenagem àquilo que os cidadãos de Volterra fizeram para proteger a lembrança dos seus antepassados. Muito, muito legal essa história. Subindo, subindo. Aqui pode levar cachorro no restaurante, mesmo dentro. Estamos no Museu Etrusco, logo aqui na entrada, esses vasos que continham
cinza dos mortos na necrópole. Como eu disse anteriormente, o povo se estrutura com um lugar para culto, um lugar para enterrar os mortos e um para o comércio. Reconstrução de uma tumba no estilo etrusco. Essa é uma pedra, inscrição original etrusca. Um pouquinho complicada, se escrevia ao contrário, da direita para a esquerda, como era originalmente tanto o grego quanto o latim. Depois inverteu-se da esquerda para a direita. Esses eram os caracteres. Muitos não se afirmam já que os caracteres etruscos são uma derivação dos caracteres gregos antigos. E aqui o significado dessa escrita decifrada. Mais outras duas lápides com escrita etrusca. Essa daqui dá para ver um pouquinho melhor os caracteres. Lembrando que era da direita para a esquerda a inscrição. E aqui o que estava escrito. Deles, o da esquerda, que está melhor. Eu sou o monumento funerário de Velrutine, filho de Avlé. Essas são as moedas onde tem escrito o nome de Volterra, que era Velatre. Não está identificado aqui na plaquinha. E a escrita, lembrando que é da direita para a esquerda, em centro anti-horário, escrito Velatre. Aqui é uma construção mais recente. Essa daqui é a Fortaleza Medicia, em tradução livre quer dizer Fortaleza dos Médicis. Na verdade ela foi construída antes dos Médici. Ela foi iniciada em 1370, 74, mas foi remodelada e concluída como é hoje, sob o domínio de Lorenzo o Magnífico de Médici, em 1470 mais ou menos, e concluída como um posto de defesa quando Volterra, no século XV, foi dominada pelos florentinos e pelos Médicis. Hoje funciona como uma prisão, é um cárcere de segurança média. Infelizmente não dá para visitar por dentro, a gente só pode ver por fora. E é um marco da importância geográfica de Volterra naquela época, que cabia uma fortaleza de defesa.
Ora mangiamo um panino com prosciutto di cinghiale, pecorino e salsa de olive nele. Mostra o sanduíche. Vedi qua. É buonissimo. Boa viagem. Terra para Pisa. De volta para casa. Tchau, Volterra.